Nesse momento, a gente vai chamar para a conversa a professora Ana Carolina Marçom, que é da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Paula, Marcelo, Favalli. Muito obrigada pelo convite. Professora, a gente está vendo agora uma grande dúvida sobre qual vai ser a reação do Irã e qual vai ser a capacidade do Irã reagir efetivamente, né? Como é que a senhora está enxergando isso do ponto de vista iraniano? Bom, até o momento que nós temos um conflito de narrativas. Então, o presidente Trump, tivemos a coletiva de imprensa do secretário de Defesa agora de manhã, falando que a ação estadunidense foi muito bem sucedida e que os Estados Unidos conseguiram se não acabar, mas deixar bastante devastado o programa nuclear iraniano. E, ao mesmo tempo, nós vemos também Israel tentando atacar locais de lançamento de drone iranianos. Mas, por outro lado, nós temos o Irã afirmando que não, esse ataque estadunidense não acabou com as capacidades nucleares do Irã, não no sentido armamentista, mas realmente no sentido do programa em si, e o Irã afirmando que terá retaliação. Porém, precisamos agora entender quais de fato foram as consequências desse ataque, porque o Irã ele se mostrou inicialmente, ao contrário do que todos esperavam, mais resiliente, então conseguiu sobrecarregar o sistema de defesa israelense. Então, o que acreditava-se era que o Irã não teria capacidade para isso, porém se mostrou um competidor, né, um oponente para Israel, bombardeando Israel, causando também problemas para Israel, assim como Israel para o Irã. E o que nós aguardamos agora é para ver quais serão essas reações iranianas, porque por mais que eles não tenham as capacidades militares, caso os Estados Unidos de fato tenham conseguido acabar, porque esse também a gente precisa lembrar que esse não era o foco do ataque dos Estados Unidos. O foco do ataque eram instalações nucleares, não armamentistas. Então, não sabemos de bases militares que tenham sido devastadas. Então, podemos afirmar que, se nada mudou, o Irã tem capacidade para segurar novos ataques e temos que entender que o Irã também pode agir de outras formas, como vocês estavam comentando antes da minha entrada, que o Irã ele pode fechar o Estreito de Hormuz. Então o parlamento iraniano já estava debatendo isso. No final das contas, a decisão é do Ali Khamenei, o líder supremo iraniano, mas o parlamento já debateu sobre isso e aprovou pelo fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa em torno de 10% de todo o petróleo vendido no mundo. E nós também não podemos esquecer dos grupos Houthis, que vocês também mencionavam, que são um grupo no Iêmen, mas que têm apoio também do Irã e que atuam já no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al-Mandab, ou seja, a passagem que leva para o Canal de Suez e é a ligação entre a Europa e a Ásia. Então, no momento, nós temos que aguardar para ver quais foram, de fato, qual foi a devastação causada em solo iraniano. Professora, Paula falando aqui, as autoridades mundiais elas reagiram de uma maneira diferente, né, em relação a esse ataque, a essa ofensiva dos Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos disseram que foi um ataque super bem sucedido, mas a gente vê aí que não necessariamente isso aconteceu, porque o Irã também não devolveu na mesma medida ainda, né? Como que você avalia esse ataque, essa ofensiva dos Estados Unidos? Bom, conforme você falou, Paula, nós tivemos diversas manifestações. Então, manifestações favoráveis ou contrárias a essa ação estadunidense, porém, nenhuma delas, a não ser as manifestações do Irã e dos Estados Unidos, se dirigiram ao impacto do que foi feito, da ação estadunidense. Então, o que nós vemos agora são
como eu comentei, né, 2 países se manifestando sobre essa ação, mas analisando, e aqui do ponto de vista somente militar, não estou analisando a questão da legalidade da ação, pensando do ponto de vista estratégico e militar, nós podemos dizer que sim, foi uma ação bem sucedida, porque eles conseguiram, os Estados Unidos entraram no espaço aéreo israelense sem serem notados, sem serem percebidos por radares, israelenses não iranianos, eles entraram no espaço aéreo iraniano, não foram detectados por radares e conseguiram bombardear o Irã. Se esse bombardeio foi bem sucedido no tamanho, na escala em que os Estados Unidos esperavam, nós não sabemos. Porém, que eles conseguiram entrar, bombardear e sair sem nenhuma casualidade para os Estados Unidos, somente por esse ponto de vista, nós podemos dizer que sim, a ação pelo lado dos Estados Unidos foi bem sucedida. Professora Ana Carolina e Marcelo Favalli, agora quem fala, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez por participar da nossa programação. Claro que a gente começa a analisar o conflito no micro, mas eu queria ampliar para o macro. A gente tem 3 personagens diretamente envolvidos, Israel, Estados Unidos e o Irã, mas olhando para um palco geopolítico mais ampliado, tem pelo menos outros 3 grandes players, por enquanto silenciosos, China, Rússia e Arábia Saudita. Rússia foi provocada uma manifestação porque autoridades iranianas disseram que estavam a caminho de Moscou para consultas com o Kremlin, mas a China, que caminha aí para ser a grande potência do século XXI, segunda maior economia, tem um exército numeroso que faz frente para a potência militar dos Estados Unidos, tem uma enorme influência política, está se colocando cada vez mais dentro do palco diplomático. Convenhamos que a China, nesta ambição de criar sua rota da seda, do Road and Belt Initiative, né? A estrada e a rota de distribuição de produtos chineses, não gostaria de uma guerra, principalmente naquele ponto que geograficamente é muito importante para as ambições do tal Road and Belt Initiative da China. Como é que a China pode se portar silenciosamente nos bastidores, aliás, o que é muito característico dos chineses, da diplomacia chinesa, para tentar minimizar o impacto de uma guerra escalada? Porque o Irã vende 90% do seu petróleo sancionado no mundo para a China, 33% desse petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz vai para a China, com as sanções ocidentais. A fonte de tecnologia do Irã é a China, quer dizer, a China tem um recurso ali, tem uma moeda de troca muito cara dentro do Irã. Como é que ela pode vir ser acionada para ser aquele panos quentes ou o algodão entre os cristais? Bom, Favalli, em primeiro lugar, é isso que você comentou, a China, né, além dos players envolvidos diretamente, nós temos alguns outros países que têm interesse, todos temos interesse em acompanhar, afinal, é um conflito seríssimo, mas países que têm interesses diretos na região. E um deles é a China. A China, ela possui interesse na região do Oriente Médio, como você mesmo comentou, boa parte do petróleo que ela sai do Irã vai para a China vem se inserindo de uma forma mais assertiva no cenário internacional, acionando uma série de parcerias, se tornando o principal parceiro comercial de uma série de países. E nós vimos que, dentre os países que se manifestaram, a China, depois do ataque estadunidense, fez uma manifestação, condenou duramente, segundo as palavras dos líderes chineses, condenou duramente a ação dos Estados Unidos, porém, ficou também somente na retórica. Então, em termos mais práticos, a China não demonstrou nenhuma ação. E ela pode ser, sim, uma parceira do Irã nessa tentativa de retomada das negociações,
Porém, o que nós precisamos também levar em conta é que o Irã, ele já falou por diversas vezes que tem interesse, sim, em ir para a mesa de negociação. Então, nós vimos que na coletiva de hoje de manhã, o secretário de Defesa dos Estados Unidos falou que por diversas vezes os Estados Unidos estendeu a mão para o Irã e que o Irã negou, mas o Irã vem deixando aberto por diversas situações que gostaria sim de sentar na mesa de negociação, porém sentaria na mesa de negociação assim que as agressões cessassem. Então, a China ela até conseguiria agir como um intermediário, porém nós precisamos primeiro lembrar desse desejo iraniano de somente ir para as negociações caso, né, se as agressões cessarem. E também precisamos lembrar que a China é atualmente o maior concorrente dos Estados Unidos e que os Estados Unidos hoje está sob a gestão de Donald Trump, um presidente que é bastante contrário ao crescimento chinês, se posiciona de forma bastante dura em relação à China e que tem uma certa dificuldade no trato com os líderes chineses. Então, a China, como você comentou, seguiu a sua linha histórica diplomática e poderia tentar se posicionar mais, agir como esse algodão entre os cristais, como esse intermediário. Porém, dado que é um país que historicamente está em lado oposto aos interesses dos Estados Unidos e que agora se coloca de forma ainda mais assertiva como um concorrente dos Estados Unidos, eu não acredito que o Donald Trump, que o governo estadunidense dê espaço para que a China atue dessa forma. Quão realista é a perspectiva de mudança de regime no Irã? A gente viu no começo dos ataques de Israel a Teherã, ele elogiando o povo iraniano, dizendo que o povo iraniano era preso a um regime cruel. Isso também já foi dito pelo Donald Trump. Parece que há uma tentativa de insuflar as pessoas contra o governo nesse momento de fragilidade do Irã. Mas a tendência, num momento de crise, de guerra como esse, não é a população se unir contra a ameaça externa? Exatamente, Marcelo. Existe um termo chamado Rally Behind the Flag, que é se unir atrás da bandeira. O que é isso aqui? Todo país existe dissensão interna, todo país existe divisão da opinião pública. Nós vemos isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os países. O Irã ele tem um regime mais duro, um governo fundamentalista, e que, sim, claro, como todo governo, vai enfrentar críticas. Enfrenta um pouco mais de críticas do que outros governos e existe sempre uma insatisfação por uma parcela da população. Porém, em um momento de crise em que as pessoas estão sendo bombardeadas, o país está sendo bombardeado, essas dissensões não é que elas deixam de existir, mas elas acabam se tornando secundárias, porque entra em pauta agora algo mais primário, que é a sobrevivência das pessoas. Então, essa estratégia de Israel de tentar derrubar o regime por meio de ação militar, eu não acredito que seja muito bem sucedida, porque causa justamente o contrário. A população ela vai buscar agora se proteger, ela vai apoiar uma reação por parte do governo iraniano.